Olá, ouvintes da Rádio CAASC, eu me chamo Marina Miranda, sou presidente da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB de Santa Catarina e hoje nós estamos aqui para mais um ComplyCast, o podcast da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB. Primeiramente, eu quero agradecer a presidente da seccional, doutora Cláudia Prudêncio, e o doutor Juliano Mandelli, que é o presidente da Caixa dos Advogados, que nos oportuniza sempre compartilhar conhecimento com os temas mais inovadores e mais pertinentes na nossa área de atuação, que é o Compliance. Hoje, o tema do ComplyCast é Compliance e Inteligência Artificial. E para tratar desse tema, nós estamos com a nossa convidada, a doutora Laura Zandavalli, tive que pegar uma cola aqui, que é advogada e especialista em inteligência artificial para advogados. E ela é criadora também do método Advogado Digital. Então, a gente sabe que hoje a inteligência artificial ela vem, né? Ela tá em alta, tá na crista da onda, e a gente precisa, enquanto advogado, se atualizar, né? Não só enquanto advogado, mas enquanto profissionais da área de compliance e de qualquer área. Hoje a gente precisa entender um pouquinho mais desse universo. Mas antes, quero dar as boas-vindas para a doutora Laura e, né, para entender um pouquinho como que uma advogada, a doutora Laura, ela é advogada aqui da seccional, hoje ela está atuando em São Paulo, mas como que ela foi parar nesse universo da área de inteligência artificial? Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora, obrigada. É um prazer estar aqui falando sobre isso. Eu acho que é um tema essencial para todo profissional, não digo nem para todo advogado, mas para todo profissional hoje. Ainda mais para nós advogados, né, que estamos vivendo aí numa era em que não somente nós podemos usar, como também o judiciário, como também os órgãos públicos, né? Então é interessante que a gente saiba e entenda como essas coisas funcionam. Como eu fui parar nessa área de inteligência artificial? Bom, eu me formei lá em Criciúma, né, interior aqui de Santa Catarina, e eu resolvi que eu não queria trabalhar muito com esse negócio de processo judicial, de advocacia tradicional e tal. Eu queria trabalhar com tecnologia. Então, na época que eu me formei, estávamos falando sobre uma coisa hoje aí, que já tem 6 anos, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu pensei, caramba, eu acho que é com isso aí que eu vou querer trabalhar. E como que eu ia trabalhar com isso em 2019 em Criciúma? Nunca, né? Então, na época eu pensei, bom, tenho que ir para Floripa. E aí, vim para Florianópolis e comecei a trabalhar com a área de privacidade e proteção de dados. Na época que eu comecei a trabalhar com essa área, eu precisava ter muito contato com a área de segurança da informação, né? Justamente para poder compreender melhor os termos, entender do que se tratavam as coisas e tudo mais. Quando eu comecei a aprofundar nesse estudo da área de segurança da informação, eu comecei a entender que, opa, peraí, eu acho que a minha área mesmo não é o direito, mas é a tecnologia. E eu me apaixonei pela área de tecnologia. Até que chegou no momento que eu pensei assim, não, eu quero fazer só isso. Quero trabalhar só com tecnologia, quero fazer só isso. E eu migrei de área. Passei 1 ano e meio trabalhando só com desenvolvimento de sistemas. E aí, beleza. Pensei assim, poxa, mas aí volta, né? Assim, nossa, mas precisava ter jogado tudo pro alto desse jeito, né? Poxa, 5 anos de formação, precisava assim ter largado tudo e simplesmente mudado de área. Por que eu não posso trabalhar com as duas áreas? São 2 áreas que eu gosto. Então, por que não? Né? Eu tenho domínio sobre uma área, tenho domínio sobre outra, por que não juntar essas 2 coisas e trazer a tecnologia como um elemento de soma na vida do advogado, né? Na vida de quem trabalha com o direito, porque a gente faz tantas coisas no direito que são plenamente possíveis de serem facilitadas, né? Ou em alguns casos, né? Não, nossa, eu sei que a gente vai entrar nesse assunto em algum momento, em alguns casos substituídos, mas por que não, né? Por que não trazer a tecnologia para a vida do advogado de uma forma com que ele entenda, né? Porque muitas vezes a gente tem experiências com a tecnologia que não são boas, né? Porque, poxa, você vai lá acessar o site do PJE, já começa a dar problema no certificado digital.
Nossa, que ódio, que o negócio não funciona, porque isso aqui é ruim. Então, parece que todas as experiências que a gente tem como advogado com tecnologia são ruins. E muitas vezes eu vejo que, não só advogados, mas profissionais de modo geral, eles afastam muito a tecnologia. Tipo, não, isso aqui não é a minha área. Planilha não é comigo. Eu não sei configurar isso é para outra pessoa. E eu acho que isso é um erro muito grave, porque aquele advogado, ou aquele profissional de modo geral, que ele não está adepto à tecnologia, ele vai ficar ultrapassado. Com certeza. Até porque é uma questão de otimização de tempo, né? Eu acredito muito no valor da tecnologia, em como ela pode ser benéfica, embora eu ainda acho que eu esteja muito aquém do que eu possa receber, né, de entrega em relação a essas novas ferramentas, né? Até muito pouco tempo, a crista da onda, digamos, era o metaverso, e do nada deu uma guinada para a inteligência artificial, e de fato eu acho que hoje, né, no momento que a gente vive, a gente tem muito mais a ganhar com a inteligência artificial, né, a desenvolver esse tópico, né, a desenvolver essa nova ferramenta, essa nova tecnologia no nosso dia a dia, né? Então vamos entrar nessa questão da aplicação prática, né? Enquanto advogados, profissionais da área de compliance, como que a gente pode aplicar a inteligência artificial? E assim, se a gente puder tornar isso bem palpável, bem factível para quem está nos ouvindo, como que você vê isso, né? Essa questão dos benefícios, né? Como que a gente pode ter essa aplicação prática? Bom, até foi muito interessante você ter tocado nesse assunto do metaverso, porque é muito interessante que às vezes as pessoas, há uma comparação, né? Será que a inteligência é um hype que nem foi o metaverso, depois vai morrer, e depois ninguém vai se falar mais disso, e não sei o quê. Mas há uma diferença muito grande entre as duas coisas, porque quem você conhece que de fato entrou no metaverso? Como que entra no metaverso? Como que faz? Né? Eu até consigo ver a aplicação prática do metaverso em várias situações. E meu marido ama a Web 3.0, então assim, eu já tive muito contato com a Web 3.0, inclusive com o metaverso. Mas, de fato, no dia a dia, estamos numa situação, numa realidade muito distante de usar essa tecnologia na nossa atividade cotidiana. Assim, né? Dizendo do cidadão médio, assim, né? E é diferente do que a gente tem hoje com as inteligências artificiais, que qualquer pessoa com acesso à internet, ela consegue entrar no ChatGPT, ela consegue ter acesso a algum tipo de inteligência artificial, de maneira muito prática. E como assim? Como que um advogado pode aplicar isso de maneira prática na vida dele? Bom, vamos lá. Coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Eu gosto de dizer muito que advogar não é só fazer peça. Advogado é só fazer peça. Porque parece que a gente veio de uma formação ultra tecnicista, onde a gente aprendeu como é que faz uma peça? Endereçamento, número dos autos, qualificação das partes, dos fatos, do direito, do pedido, e é isso aí, né? Então, a gente veio de uma formação que valorizava muito a parte técnica. Como que você constrói uma tese, como que, né? Poxa, você... O processo, né? Nossa, na minha graduação, o processo tinha um peso tão grande. Exatamente. Hoje a minha cabeça é muito mais, vamos evitar o processo. Exatamente. Vamos evitar, vamos dar um passo para trás, né? E a gente veio de uma formação muito tecnicista e parece que a gente aprendeu que ser advogado eu vou fazer um parecer, eu vou fazer uma peça. Eu vou fazer uma audiência, né? Parece que a gente entendeu e aprendeu que advogar é isso, né? Mas na prática, o que é uma procuração? É o mesmo documento que você faz repetidamente para pessoas diferentes. Que você vai trocar a qualificação. E isso aí, você pegar a assinatura e pronto. Precisa você, que passou 5 anos da sua vida estudando, fez uma pós-graduação, trabalhou em casos aí, poxa, que exige aí um aprofundamento jurídico. Precisa você sentar, para fazer um caso complexo que exige da sua formação, do seu tempo, da sua dedicação, e você sentar sua bunda na cadeira e fazer uma procuração? Não. Tem o mesmo peso? Não, com certeza não. Então, toda vez que a gente fala de uma função repetitiva que qualquer estagiário poderia fazer, não digo nem qualquer pessoa letrada poderia fazer, a gente está falando de um elemento
de algo na nossa rotina que pode ser delegado a uma inteligência artificial. Porque uma procuração que eu vou lá levar, sei lá, 10 minutos para fazer, vai lá, copia, cola, não sei o que, ajusta, a minha inteligência artificial faz em 5 segundos. Sai pronto, né? Então, às vezes, sempre que a gente fala de aplicação prática disso no nosso dia a dia, a gente precisa entender que essas ferramentas, elas não estão aqui para substituir o que a gente faz, mas para complementar a forma como a gente faz, né? Então, se a gente pega lá o conceito, por exemplo, de Machine Learning, que, poxa, Machine Learning é aprender padrões complexos para aprender informações, né, dados, para identificar padrões e fazer predições, né? O que é isso no final? O que é algo que aprende, identifica padrão e faz predição? Concorda comigo que é muito parecido com quando a gente está no nosso escritório e a gente já teve algum tempo aí de prática, alguém chega na nossa cadeira, senta e ela começa a falar o que aconteceu e tu pensa assim, já sei exatamente o que aconteceu, já sei exatamente onde essa história vai dar. O que é já sei exatamente onde essa história vai dar? Eu aprendi uma informação, eu identifiquei um padrão e eu estou fazendo uma predição sobre o que vai acontecer. Então, toda vez que eu alimento e que eu uso essa ferramenta com o meu raciocínio jurídico, eu tenho aqui uma ferramenta com uma capacidade de processamento gigantesca, muito maior que a minha, mas que trabalha para mim, dentro da minha realidade, dentro do meu dia a dia. E eu vejo que muito dos erros, assim, principais que os advogados estão fazendo hoje, a nível de inclusão dessas tecnologias na prática da vida deles, é justamente querer encaixar a advocacia deles dentro da ferramenta. E não é assim que funciona, né? Eu vou abrir o ChatGPT, eu vou pedir para ele fazer uma peça para mim. Peraí. Não funciona. Você Também tá não é querendo assim, abrir o ChatGPT para ele fazer exatamente o que você estudou 5 anos, fez uma pós-graduação, desenvolveu raciocínio jurídico, fez curso, leu livro para fazer? E aí vem aquilo que eu falei no começo. Não, mas se não é muito difícil, tem que entender, então não é para mim, né? A tecnologia, esse tipo de tecnologia não é para mim. Prefiro me manter ali no livro, fazendo as minhas petições, criando os modelos, copia e cola, e aí não se atualiza e não aproveita o que ele poderia ter em termos de ganho de produtividade. Demais, né? demais. E aí nesse ponto, assim, como que a gente pode, né? Você falou que teria que de certa forma, ensinar a ferramenta com os prompts, né? Sim. Me corrija se eu estiver errada, porque não é literalmente a minha área, mas como que a gente pode, né? Você vai gastar um pouco de energia, de tempo para fazer ensinar a inteligência artificial, mas qual é o ganho depois, né? Então, em produtividade, né? Em qualidade de trabalho e, né? Como que o advogado profissional consegue se beneficiar disso? Vamos lá, eu gosto de dizer que a gente não precisa escolher uma coisa ou outra, né? Eu sou o advogado dos livros, eu amo os livros, né, se dependesse de mim, eu faria uma peça com a caneta Bic ainda, pegava uma peça, um papel, pegava um tinteiro e fazia a minha peça. Tudo bem, tá tudo certo. Mas não significa que se você usar a inteligência artificial, você também não pode ser o advogado dos livros, né? Peraí, se o conceito de inteligência artificial é aprender informações, identificar padrões e fazer predições, por que eu não posso colocar a inteligência artificial para aprender sobre o livro que eu uso? Para aprender sobre o tipo de raciocínio jurídico que eu tenho? Porque, peraí, se eu faço peças e se eu tenho um banco aí de informações próprias que eu construí, por que a inteligência artificial não pode aprender o meu padrão? Não pode aprender a forma como eu escrevo, a forma como eu penso, a forma como eu raciocino, a forma como eu estruturo o meu raciocínio jurídico dentro de uma peça? Por que não? Nada impede, né? Então, às vezes esse pessoal vem com esse papo aí pra mim e eu falo, não, mas eu também sou. Eu também sou advogada dos livros. Eu também amo estudar. Eu amo estudar, eu sempre gostei de estudar.
Então, assim, por Que que... tem a pecha de advogado preguiçoso, então eu sou preguiçosa, eu vou pro ChatGPT. Não é isso, né? Não é isso. Eu posso ter uma inteligência artificial que aprende com os meus livros, com as minhas peças. Então, não é uma coisa ou outra, mas é entender que essa ferramenta, e eu gosto de trazer esse exemplo porque ele é muito chocante, assim, né? Se um ser humano, ele passasse, do dia que ele nasceu ao dia que ele morreu, tá? Uma expectativa de vida média aí que a gente tem. Ele passasse 24 horas do seu dia lendo, tá? Ele não fez mais nada na vida dele, ele só leu, do dia que ele nasceu ao dia que ele morreu. Ele consumiria uma média de 8 bilhões de palavras. Quer dizer que ele assimilaria isso? Não. Ele consumiria 8 bilhões de palavras. Uma inteligência artificial que a gente tem hoje, ela consegue consumir, ela consegue assimilar 8 trilhões de palavras em um mês. É chocante. Em um mês. Não há como competir com a capacidade de processamento dessas informações. Só que uma coisa é falar sobre a capacidade de processamento de informações e outra coisa é eu falar sobre como o meu cérebro humano entende isso. Porque isso aqui a inteligência artificial nunca vai ter. Só que você tá vendo que essas coisas se complementam? Há quem diz que, né, há quem entenda que o advogado vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu também não acredito nisso. Não, eu não acredito nisso. Porque precisa do fator, justamente esse fator da lógica, né, do conhecimento por trás, da personalidade da pessoa que o torna um bom advogado, né, de fazer essas conexões para justamente ensinar a própria inteligência artificial como tem que ser feito. Né? Exatamente. E então, assim, a gente não tem aqui uma competição, a gente não tem uma substituição, mas a gente tem uma complementaridade. Por que eu não posso pegar toda essa capacidade de processamento que eu tenho nas minhas mãos e utilizar para os meus livros, para as minhas peças, para a forma como eu estruturo a minha advocacia? E aqui eu coloco o advogado no centro. Ele não é a pessoa que vai abrir o ChatGPT e fazer uma peça de qualquer jeito no ChatGPT. Ele é a pessoa que vai ensinar a inteligência artificial aquilo que ele fez, da forma como ele faz, com a base que ele utiliza. E aí eu tenho uma ferramenta com uma capacidade de processamento gigantesca trabalhando para mim dentro da forma como eu trabalho. Né? Que é diferente de eu simplesmente abrir o ChatGPT e dizer, faz uma peça de indenização de danos morais, sabe? Sim, exatamente. E aí, pensando no outro lado, não do advogado, mas assim, a gente está falando muito aqui de peça, mas eu entendo que isso pode servir para parecer, né, na área do compliance, parte de políticas, de códigos, né, de gestão de risco, de como que a gente vai tratar determinados riscos de uma organização, de você alimentar isso para o ChatGPT. E às vezes ele pode vir com soluções que você talvez não tenha pensado, né? Fazer um benchmarking do que dê, né? Eu fico pensando benchmarking de melhores práticas de grandes empresas que são inspirações para profissionais da área do compliance. Mas aqui, pensando no contencioso, a gente, num contexto, né, diante desse contexto que a gente vive hoje, do judiciário, que demora anos, né, para efetivamente conseguir resolver um caso por conta, né, da alta demanda, se o próprio judiciário passa a utilizar isso, a gente tem um cenário positivo, né? Por que não ele tentar usar a inteligência artificial para extrair determinadas informações, né, de um caso para auxiliá-lo a julgar? Não quer dizer que a inteligência artificial vai julgar sozinha, né? Claro. Mas o que a gente tem hoje é uma esquizofrenia, né? Muitos juristas falam que ninguém se escuta dentro do direito, porque nós escrevemos petições longas, prolixas, de copia e cola, os juízes não leem, a assessoria não lê, eles passam o olho, entendem mais ou menos alguma coisa, despacha, a gente fica naquela, olha, não era isso que eu pedi, liga na vara, aquela situação toda, a situação vai né, existe um acúmulo, uma sobrecarga do judiciário, então fica aquele papo de maluco. Sim. Né? Aí a gente tem uma sentença que não analisou muitas vezes, né, e assim, eu não boto a culpa só no judiciário, eu boto culpa nos advogados, eu boto culpa no sistema como um todo, porque eu acho que a gente precisa revolucionar a forma como o sistema judicial funciona, de um modo geral, para a gente ter
realmente uma sociedade mais justa, porque a gente hoje não consegue usufruir adequadamente do seu direito, né, de petição, do seu direito de ter a sua demanda analisada pelo Poder Judiciário. Isso hoje em dia é uma idealização de que a gente tem esse direito, porque na verdade o direito demora, né, e não há justiça quando a gente demora, né? Então, se o próprio Judiciário começar a utilizar essas ferramentas, né, e a gente vem vendo esse movimento do próprio Judiciário, né, do CNJ, enfim, de apoiar essas iniciativas. O Tribunal aqui de Justiça acabou de fazer um evento sobre isso. E então a gente começa a perceber esse movimento que acho que tende, né, espero eu, né, tende a prosperar. Então, e o advogado precisa estar preparado para isso, né? E então acho que tem tudo para transformar a advocacia, tem tudo para transformar a forma como os profissionais, e a gente pode levar para todas as demais áreas, né? Eu gosto de falar também, vai transformar o compliance, porque o compliance não é uma área exclusiva do advogado, embora a gente precise de advogados. Então, entrando especificamente na parte do compliance, como que você entende que o profissional de compliance pode se beneficiar de inteligências artificiais disponíveis aí como o ChatGPT, o Gemini, né? Como que ele pode se beneficiar, o profissional? Como que ele pode utilizar essas ferramentas a seu favor para ter ganho de produtividade, ganho de profundidade em alguns assuntos? Como que você entende que isso pode se dar? Olha, eu inclusive dividiria esses benefícios em três fases, tá? Estratégia, operacional e relacionamento com o cliente. Eu acho que o profissional de compliance, ele tem tudo a ganhar na parte estratégica, né? Porque a gente trabalha muito com a gestão de risco dentro de uma empresa, né? A gente analisa todos os pontos, a gente entende que momento aquela empresa está, qual é o objetivo dela, e a gente olha para os cenários que a gente tem e avalia os riscos daquele cenário. Entende qual risco a gente quer assumir, qual risco a gente não pode assumir e quais são as medidas que a gente precisa fazer para mitigar aqueles riscos encontrados, né? Só que, se eu tenho uma ferramenta que ela tem uma capacidade de processamento enorme, eu posso usar isso ao meu favor para identificar eventuais riscos que talvez eu não esteja vendo, não esteja trabalhando com aquilo ali, né? Não só isso, ela também pode me trazer medidas de mitigação que sejam talvez mais fáceis de implementar, né? Se eu tenho uma ferramenta que ela tem essa capacidade de identificar padrões, eu posso aplicar isso dentro, como tem sido aplicado, dentro de estruturas de empresas e até mesmo de órgãos públicos para evitar, por exemplo, lavagem de dinheiro, né? Para evitar, por exemplo, desvio de função, né? Então, aqui a gente tem essa parte estratégica, de uso estratégico disso, e não só na prestação de serviços, mas dentro daquilo que a gente, dentro do próprio profissional, né? Porque muitas vezes a gente esquece que a gente não é só um prestador de serviço, mas que a gente está vendendo alguma coisa, né? E parece que isso é um assunto desconfortável no direito, né? Parece que as pessoas, parece que a gente vive no direito dentro de uma bolha onde a gente quer dizer que nós somos paladinos da justiça. Não, eu estou aqui fazendo o meu trabalho por vocação, tudo bem, mas você tem boleto para pagar também. A sua vocação, ela existe junto com algo que precisa ser bem remunerado. Você tem uma família, você tem uma casa, você tem uma vida, né? Então, às vezes, há uma abstração disso, assim, que, poxa, eu estou vendendo um serviço. Como eu posso vender melhor esse serviço? Quem é o meu cliente? O que ele quer? Como ele se comunica? Né? Então, a inteligência artificial, ela tem essa capacidade de transformar, eu gosto de dizer que é uma capacidade de personalização massiva. Eu posso ter uma inteligência artificial para adaptar o meu relatório à forma como aquele cliente entende e quer. Eu posso ter uma inteligência artificial para adaptar este outro relatório à forma como aquele cliente entende e quer. E isso é uma atuação muito mais estratégica do que necessariamente entregar somente um serviço bom. Né? Porque um serviço bom é o mínimo. Ah, com certeza. Entende? Você fazer uma boa um bom serviço é o mínimo que se espera de você. Então, então o diferencial ele precisa ser no atendimento.
O diferencial precisa ser na estratégia. O diferencial precisa ser na comunicação com o meu cliente. O diferencial tem que ser na forma como esse cliente entende o que eu faço. Porque não há um cliente que eu já tenha visto na minha vida que falou para uma outra pessoa assim, não, porque o meu advogado, ele usou uma tese na minha peça que tu não vai entender. Não, meu advogado, olha, o procedimento operacional padrão que ele fez lá para a empresa, tu precisa ver que coisa bem organizada. Não, isso tem relação direta com o próprio processo da justiça, né? Ainda que a gente esteja tratando de consultivo, porque a gente está lidando muitas vezes com o direito, né? Seja da parte de evitar que um evento danoso aconteça, seja tratando ele, ou seja já no judiciário, quando, né, enfim, alguma situação já aconteceu. Eu tenho casos, por exemplo, de familiares, assim, super bem estudados, com uma sentença de procedência na mão, era para ficar feliz, que chegou para mim assim, eu não consigo entender se eu ganhei ou se eu perdi, né? Nas palavras deles, se eu ganhei ou perdi a ação. Aí eu olho assim, não, você ganhou, vamos, né, ficar feliz. Não, mas eu não consegui entender, né? Eu assim, não, e aí eu tive que explicar. Exatamente. Né? Eu acho que a gente também tem que começar a repensar isso, né? E Demais. essa parte de customização, quando a gente está falando de organizações de modo geral, Demais. a organização é composta por pessoas que não são só advogados. Exatamente. Então a gente tem que falar a linguagem das pessoas de um modo geral. Exatamente. Principalmente no compliance. O compliance, uma das premissas do compliance, por exemplo, de a gente fazer códigos e políticas, é ser compreendido. É linguagem acessível, objetiva, direta, que não cause dúvida de interpretação. Né? Que não tenha dúvida, ela é certeira. Então, isso é compliance, porque não adianta você ter um código robusto, com uma linguagem, né? Bem no juridiquês, né? Porque ninguém vai entender, ou vai gerar dúvida. Então, isso vai totalmente na contramão, efetivamente, do que é o compliance, né? Então, eu acho que... Mas como? Como que a gente faz isso? Já vou chegar lá. E aqui é um ponto, essa personalização, né? E também fazer o cliente entender o resultado do teu trabalho. Porque, vamos dizer, ninguém acorda um dia, né? A gente trabalha aí com organizações, né? Ninguém acorda um dia, só pegar uma empresa privada. Um dono de empresa, ele acorda assim um dia e pensa assim, nossa, hoje eu tô muito feliz. Hoje eu vou contratar um advogado. Não, ninguém quer contratar. A gente há uma tristeza nesse ponto, porque a pessoa que ela vai contratar um advogado, ou ela tá numa situação em que ela tentou resolver de todas as formas, ela não conseguiu, ou ela pensa assim, putz, mais uma coisa para gastar, mais uma coisa para gastar. Por que que a gente não pode, como profissionais, tirar esse ranço da nossa contratação? Sabe o que eu faço de maneira prática aqui? Eu pego o cenário do meu cliente e eu faço ele entender quanto que ele gastaria naquela situação sem mim. E eu boto o cenário para ele em gráfico, eu desenho para ele. Ó, você levaria, o risco que você está assumindo aqui é um risco de ter um processo de tanto. Aí eu vou lá e trago jurimetria para dentro da minha análise. Esse processo aqui duraria tanto tempo no judiciário, isso significa um gasto de tanto para a tua empresa, que eu estou aqui para evitar que isso aconteça. Ou seja, eu acabei de deixar 70 mil no teu bolso. E ele começou a entender, opa, entendi. Tudo isso com a inteligência artificial. Tudo isso com inteligência artificial. O gráfico quem faz é o ChatGPT, a jurimetria quem pega uma ferramenta de inteligência artificial com jurimetria. Eu pego esses dados, coloco dentro do meu parecer e faço o ChatGPT explicar para ele da forma como ele entende o quanto a minha atuação é importante na vida dele. E eu deixo de ser um gasto e eu passo a ser um investimento. Tu acha que esse cara não vai me contratar? Com certeza. E eu acho assim também que essa lógica é o que a gente sempre fala no compliance. Porque quando a gente trabalha com preventivo, seja no compliance ou com só o consultivo, o compliance está dentro do consultivo, mas tem gente que só faz a parte realmente específica de alguns pontos, não o compliance como um todo, a gente sempre tem essa perspectiva de não, eu preciso demonstrar que isso é um benefício, que é um investimento, né? E eu acho que essa é a maior dificuldade. Exatamente. Né? E para o advogado conseguir fazer toda essa análise do quão benéfico é a atuação dele para prevenir que um evento de risco, né, um evento de risco se concretize na prática e que ele lá na frente ele gastaria muito mais com isso, teria que investir muito mais para resolver esse problema, é difícil a gente colocar em números isso.
colocar em valores, quantificar Quantificar, esse ponto, né? Então, se a gente tem ferramentas que possam nos auxiliar, né? Então, acho que fica uma porta aqui de que os advogados, claro, o nosso papo hoje aqui, eu acho que é muito mais o nosso bate-papo de acender a luz de que os advogados precisam ir atrás dessa informação, precisam se qualificar nesse ponto. Se a gente faz atualizações na nossa área específica, na área de compliance, a gente tem que se atualizar também dessa ferramenta. A gente precisa saber manejar esse tipo de ferramenta para o nosso benefício, né? E aí, vamos lá, os desafios, né? Porque a gente está falando dos pontos positivos que parecem não, são muito bons, são muito positivos os pontos positivos, né? Então, quais seriam os desafios no uso da ferramenta, né? Sim, os desafios eu vejo hoje como uma questão principalmente ética e de transparência, né? Eu costumo dizer que os meus clientes, todos eles sabem que eu uso ferramentas de inteligência artificial. Todos eles. Inclusive, respondo alguns no WhatsApp com o texto do ChatGPT. E eles falam, usa o ChatGPT para me responder. Eles sabem. Eles veem isso na prática. Por quê? Isso está no meu contrato. Isso está no meu atendimento. Importante isso, que está no contrato. Tá no meu contrato com ele, está no meu atendimento. E está em todo o posicionamento que eu utilizo dentro da minha atuação. Coloca o auxílio do ChatGPT. Com certeza. Não, boto de inteligência artificial para não limitar a uma ferramenta, né? Mas ele entende e ele aceita isso como algo que é um diferencial da minha contratação. Porque eu falo para ele que, olha, eu estou usando ferramentas que te beneficiam. Por quê? Porque Y, X, Z, W. Eu coloco para ele. Eu não escondo dele que eu uso. Esse é o ponto. Advogado Sabe? que muitas vezes está escrevendo textos, enfim, e não diz que não foi de autoria própria, né? Então, acho que esse é o ponto, né? Acho que não tem problema usar. E isso eu acho que é um grande problema que a gente tem hoje. Né? Eu acho que a gente tem um grande problema aí em relação aos limites de até onde eu posso usar o ChatGPT ou outra inteligência artificial, vamos deixar aberto aqui, né? Sem sinalizar isso. Sim, e eu acho que isso é o primeiríssimo ponto. Sinalizar no seu contrato, no seu atendimento. Eu faço meu atendimento com uma inteligência artificial na chamada, que transcreve toda a minha reunião com o cliente. E ele sabe disso. E ele me contrata porque ele entende que isso é bom para ele. Né? Profissional de compliance, só fazendo um parênteses, a gente faz muita entrevista. Demais! Né? Na parte de análise de contexto, de análise de processos, diagnóstico de riscos. E depois a gente transcreve tudo. Né? Audiências. Exatamente. E hoje tem inteligência artificial que faz isso. Você coloca lá e a inteligência artificial já monta todo o relatório de diagnóstico para você. Então, e aqui, bom, peraí, então vamos dar um passo para trás. Eu estou usando inteligência artificial para falar, às vezes, de informações confidenciais, vou colocar isso numa inteligência artificial, como que eu vou lidar com isso, né? E aqui eu sempre falo que a gente utilize e a gente faça boas escolhas, né? Não existe só o ChatGPT. Então, eu estou lidando com uma informação ultra confidencial, não vou subir no ChatGPT. Eu vou dar preferência a utilizar um modelo local. Um modelo local fica dentro do meu computador. Qual é a diferença entre isso e uma pasta dentro do meu computador? Nenhuma, porque não há transferência de informações quando eu uso um modelo local. Entendi. Então, eu garanto a confidencialidade, eu garanto o sigilo das informações e eu aplico isso no meu dia a dia. Então, a questão aqui, e mais uma vez eu puxar isso que você falou, de se atualizar, de entender nessas ferramentas, porque você consegue fazer boas escolhas. Você consegue entender que aquela situação, vou usar um modelo local. Não, essa situação aqui não tem problema colocar no ChatGPT. E a inteligência artificial, mesmo no modelo local, ela vai ter o mesmo alcance? Ela vai ter um pouquinho de perda de rapidez, né? Entendi. Não vai ser tão rápida quanto é um modelo que a gente usa dentro do ChatGPT. Mas eu tenho aqui um ganho de segurança e de confidencialidade que me compensa o quanto eu perco de rapidez. Não, e de fato, quando a gente trabalha principalmente com compliance, são situações que ainda não são públicas, muitas vezes, são situações
que elas ainda, né, quando a gente fala de passado de uma empresa que quer, ou de uma organização de modo geral, a gente fala de atos de corrupção, a gente fala de Sim. lavagem de dinheiro, a gente fala de assédio moral, sexual, a gente Sim. fala de muitos problemas. Então, a confidencialidade é um ponto importante que o profissional precisa se ater. Né? Exatamente. Então, esse ponto, né, até se tu puder explicar um pouquinho do que é o local, para quem, né, eu entendi, mas às vezes alguém não entendeu o que é o local e o que é o na web, né, no espaço web. Bom, é que aqui, por exemplo, se a gente vai usar o ChatGPT, mesmo que a gente altere as configurações do ChatGPT para que não compartilhe as informações que eu suba para treinamento dos modelos internos, eu ainda tenho essa informação dentro da minha conta, dentro do meu histórico, dentro do ChatGPT. Então, essa informação acaba sendo compartilhada de alguma forma com a empresa, pela minha conta, eu e a empresa. Né? Não há se eu tiro essa possibilidade de pegar as informações que eu subo para treinamento dos modelos internos, as configurações do ChatGPT, eu não tenho as minhas informações usadas para treinamento dos modelos da OpenAI, por exemplo, mas eu ainda tenho um compartilhamento de informações meu com a empresa. E né? pode ter algum tipo de vazamento. Exatamente, da minha conta, alguma coisa do tipo. Mas, por exemplo, quando eu uso um modelo local, eu estou usando, e aqui tem duas formas de fazer isso, que é por meio de API, né, que é a forma como esse modelo de inteligência se conecta a algo que eu coloco, seja um aplicativo dentro do meu computador, alguma coisa do tipo, ou utilizar modelos que rodem, que funcionem dentro do meu computador, da forma como eu baixar um aplicativo dentro do meu computador, né? Então, isso não vai ser transferido dali, isso não sai dali, isso roda ali e fica ali, né? Sim. Então, não há segurança esse compartilhamento de informações. E até a questão de proteção de dados também, porque a gente pode lá incluir muitas informações pessoais, né? Bom, a gente estava falando da parte de desafios, então a gente falou aí da questão de transparência, né, e autoria, não sei como é que fica a questão de direito autoral, a questão de cuidado com segurança da informação, proteção de dados de uso na web, ou uso local. Que mais que a gente poderia citar aí de desafios? Eu penso assim, que desafios que estão dentro da nossa alçada são esses. Né? Porque existem outros desafios, mas que não fazem parte da nossa capacidade de resolução. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um outro desafio a nível de tecnologia mesmo, que são as inteligências artificiais explicáveis. Né? A construção desses modelos, porque hoje os modelos que a gente utiliza são com base em Deep Learning. Né? Quando a gente usa Deep Learning, a gente tem aí camadas e camadas e camadas de redes neurais artificiais. Então, lembra que eu falei que o processamento ele é muito maior do que o ser humano tem, etc, etc? Isso é bom, mas isso também é um problema na hora de explicar como que essa ferramenta, que tem camadas e camadas de redes neurais artificiais, consegue assimilar uma informação e por que essa informação entrou assim e saiu assim. Se eu tenho aqui milhões e milhões de camadas de redes neurais artificiais, é difícil eu colocar, é difícil a ferramenta fazer com que eu entenda o que aconteceu ali. Entendi. Entende? Porque eu não tenho parâmetro para entender o que aconteceu. A inteligência artificial não tem esse parâmetro também, porque ela aprende sozinha, né, através de modelos matemáticos probabilísticos, mas ela aprende ali sozinha. E ela como é que ela vai me explicar aquilo se eu não tenho também capacidade de entender o que aconteceu e eu não tenho capacidade de dizer para ela como eu posso aprender, como eu posso que ela me explique aquilo, né? Porque tu também não tem o conhecimento. Exatamente, então isso vira o que a gente chama de black box, né? Então, hoje a gente tem trabalhado em modelos de inteligência artificial explicáveis através de algumas ferramentas de mapa de calor e tudo mais, mas isso há uma perda significativa de performance. Porque quando eu preciso encaixar o que está acontecendo da forma como tu entende, eu perco performance na parte de compreensão do que está acontecendo ali dentro. Entende? Então, assim, a gente está numa limitação hoje tecnológica e intelectual. Né? Tanto tecnológica pela nossa capacidade de compreensão do que está acontecendo ali dentro. E vice-versa, da gente ter essa comunicação
com a Sim, se tu não ferramenta. entende, né, que nem, enfim, meu irmão é cirurgião, ele vai me falar um monte de coisa que eu não tenho capacidade nem de Exatamente. discutir se tá certo, se tá errado, porque ultrapassa muito a minha Exatamente. expertise. Exatamente. Então, assim, é claro que a gente entende quais são as funções matemáticas que trabalham na probabilidade, na construção daquela rede neural, mas o porquê ela chegou a determinada conclusão no final, são tantos elementos a serem considerados que a gente não consegue saber exatamente o porquê que ela chegou naquela determinada conclusão. Então, há essa limitação hoje tecnológica, né? Mas isso não está. O que a gente vai fazer sobre isso, né? Esperar que um dia isso se resolva. Ou trabalhar com outros tipos de inteligências artificiais que trabalhem com modelos de decisão mais óbvios de serem entendidos. Que não aprofunde que não tanto, seja a parte assim. tanto de deep learning, mas, por exemplo, de machine learning ou de árvores de decisões e tudo mais, que são outros tipos de formas de treinar a inteligência artificial que compõem aquilo que a gente usa no nosso dia a dia. Né? E seria mais acessível ao nosso nível de consciência sobre determinado assunto. Exatamente. Seria isso, Seria mais a minha mais compreensão fácil seria... de entender o porquê que foi aquele determinado resultado. Entendi. E, partindo aí quase para os finalmente, regulamentação. O que a gente tem hoje de regulamentação sobre inteligência artificial? Considerando, obviamente, os ganhos que ela traz, né, os benefícios que ela traz e também os desafios e os problemas, né, eventuais problemas que a gente pode ter, que a gente citou aqui alguns deles, né? O que a gente tem hoje de regulamentação no Brasil e se a gente tem alguma perspectiva ou ainda não, enfim. Não, a gente já tem alguns projetos de lei, né, sobre isso. A gente tem regulamentações específicas, como os direcionamentos do CNJ, né, aquilo que a gente, em algumas seccionais já fizemos. Não é o ChatGPT que a gente tem hoje. Né? Não são as funcionalidades que a gente tem hoje. A OpenAI lançou recentemente aí a funcionalidade de fazer chamada de vídeo com uma inteligência artificial e ela estar compreendendo o que eu estou usando, aonde eu estou, o contexto da minha situação. Isso em 2022 não era uma coisa assim, não. A gente perdeu um pouco a noção do que pode acontecer amanhã, sabe? Tipo assim, tá, hoje eu tenho isso, mas amanhã eu já tô tendo uma inteligência artificial capaz de identificar um câncer de mama 5 anos antes dele acontecer. Uau. Pelo padrão de célula daquele exame. Então, assim, são coisas que a gente está tendo, assim, uma atrás da outra, que é de uma rapidez que a regulamentação não alcança. Sim, então, enquanto a gente está lá naquela discussão, muitas coisas já estão acontecendo. Exatamente. O que eu sempre gosto de trazer é a questão dos princípios básicos. Éticos, assim. Né? Éticos. A gente fala em compliance, a gente tem que falar em integridade. Acho que a gente tem que ser íntegro no momento de usar uma inteligência artificial, para o bem, né? Para o bem, para o bom, e não para, né? Para de certa forma. E aí a gente tem que trabalhar o elemento ético da régua, né? Porque tem situações que elas ficam ali numa zona cinzenta. Aqui pode, aqui não pode, né? Será que, então, passar essa régua que eu acho que vai muito no nosso contexto, né? Enquanto sociedade, né? Então, acho que fica esse desafio, essa reflexão, né? Até onde a gente pode ir em termos de inteligência artificial, porque é um assunto novo e desafiador. Eu acho que para quem não tem contato, se colocar em contato com essa nova ferramenta tecnológica é difícil. Explicar para os meus pais, né? Sim. A lógica por trás de uma... Então, acho que a gente vai ter que ter aí um amadurecimento da sociedade em relação a isso. Mas sabe que uma coisa que eu acho que a gente sai muito ganhando é que a gente teve o melhor das duas coisas. A gente teve o estudo sem isso, né? Ou seja, nossa geração, nossa geração e a geração que veio antes da gente, né? A gente teve um ensino sem isso, ou seja, a gente aprendeu a estruturar um bom raciocínio jurídico, a gente aprendeu a pesquisar, a gente aprendeu a estudar por nós mesmos, né? E hoje a gente tem uma ferramenta que facilita aquilo que a gente já faz. É diferente do pessoal que está vindo, que usa muitas vezes isso para fazer aquilo que deveria estar estudando para desenvolver. Boa reflexão. Né? Eu sou mais velha do que tu. Eu sou da época da Barça, que não tinha internet.
Não tinha internet, era massa. Então, assim, eu já vivia internet, celular, Sim. não existia celular, Sim, né? Celular, eu tô aqui, né, em busca. Então, a minha geração ainda, eu acho que é uma geração que ela tem essa noção do muito, como é que era antes, e hoje é tudo completamente diferente, né? Então, eu fico pensando nas novas gerações aí que já nascem, tipo, meu filho que já nasceu nesse momento tecnológico que a gente... não há nas novas gerações uma distinção entre o que é on e o que é off, né? É, exatamente, tudo Não on. é tudo on o tempo inteiro. Então, isso também é algo que impacta e que vai impactar com certeza na regulamentação. Porque eu e você, a gente veio de uma estrutura, de uma educação em que isto é uma coisa, né? Isso, a assistentes virtuais, a Alexa, ela é uma coisa, né? Só que a gente já tá vendo um movimento, por exemplo, de mães que utilizam a Alexa ou assistentes virtuais para auxiliar na educação dos filhos. Qual é a relação que essa criança vai ter com a Alexa? É a Alexa que manda ela dormir, é a Alexa que manda ela escovar o dente, é a Alexa que fala que acabou o tempo do desenho. Então, a Alexa para ele deixa de ser uma coisa, percebe? De maneira subjetiva. Então, às vezes, a forma como as novas gerações verão essas ferramentas, que tem um aplicativo até, não sei se eu posso falar o nome, que é um aplicativo famoso de relacionamento. Acho que pode falar o nome. Que é o Réplica. Ele ficou famoso porque ele é uma inteligência artificial generativa que simula um comportamento humano e tu consegue colocar ali que tu quer que ele seja teu amigo, ou quer que ele tenha um relacionamento contigo. Ele aprende o que tu gosta, ele aprende o que tu não gosta e ele se comunica contigo daquela forma. Na minha época era o Tamagotchi. Exato! Então, a gente começa a ter uma deturpação, vamos dizer assim, do conceito de personalidade. E isso impacta em tudo, né? Não conhecia isso. Então, eu penso que, beleza, a gente vai ter as regulamentações que hoje são feitas pela nossa geração, mas eu imagino que num futuro, um pouco talvez a longo prazo, a forma como a gente vê essas regulamentações vai mudar. Porque a forma como a gente se relaciona com essas ferramentas também está mudando. A gente tem que ver qual é o impacto, por exemplo, né? Das Exatamente. mães, sem julgamento, que utilizam isso para criar os filhos, ou dessa ferramenta que cria um amigo, né? Exatamente. Como é que isso vai impactar nas personalidades, nas pessoas, né? Como elas se relacionam com a sociedade. Talvez seja um problema, realmente. Então, Laura, acho que o nosso bate-papo foi show de bola, era esse o objetivo. Só tenho a te agradecer por esse bate-papo. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre inteligência artificial, a Laura tá aí nas redes sociais, imagina se ela não estaria. Ela sempre traz bastante conhecimento, eu te agradeço. Quero deixar aqui um espaço aberto para os teus finalmente, para tu fazer um encerramento para os nossos colegas advogados que estão nos ouvindo. Sim. O que tu pode dizer aí pro pessoal que ainda não conhece inteligência artificial e qual é a tua mensagem final aí pros ouvintes? Posso dizer que na inovação a gente tem duas escolhas. A gente pode testemunhar ou a gente pode protagonizar. Eu acho que sempre que a gente tem uma mudança de chave naquilo que acontece no mundo, se a gente não protagoniza a inovação, se a gente não protagoniza a mudança, a gente ou é levado por ela ou a gente fica para trás. Né? Imagina um advogado que não se adaptou aos processos eletrônicos. Né? Como ele vai exercer a advocacia dele? Um advogado que não entendeu que o judiciário, antes da peça dele chegar no juiz, passou por uma inteligência artificial. Então, a minha peça não é mais para o juiz ler. A minha peça é antes para uma inteligência artificial compreender. Então, dentro desse contexto, que a gente sempre entenda e escolha ferramentas que nos trazem aí um ganho de tempo, de produtividade, de profissionalismo, que muitas vezes a gente não conseguiria ter sozinho ou nas condições que a gente tem hoje. Né? Então, se você quiser saber mais sobre isso, tenho minhas redes sociais, né, lá no Instagram, que é Laus Zopelaro, e que escolha sempre protagonizar a inovação, porque a gente às vezes não tem noção do impacto real que isso traz de benefícios para nós e, acima de tudo, para os nossos clientes. Né?
E para a sociedade como um todo, eu diria, como um né? todo, exatamente. Perfeito. E acho que esse foi o grande motivo pelo qual a gente trouxe, né, esse tema aqui para a advocacia, para os profissionais da área de compliance. É um caminho sem volta. Então, que sejamos protagonistas, né? Exatamente. E por aqui a gente fica hoje também nesse episódio. Agradeço de novo a doutora Laura. Ju, obrigada. Ju tá aí nos bastidores, sempre nos ajudando. E até o próximo ComplyCast, pessoal. Até mais. Até mais, obrigada.